Eu sou ferrenhamente Foucaultiano, tá? Toda a minha visão sobre o mundo parte dos estudos que eu fiz no meu mestrado e doutorado sobre Foucault. Eu sou tão Foucaultiano que eu nem gosto tanto de Agamben, porque eu acho que Agamben não é suficientemente Foucaultiano, embora, né, claro, respeite o trabalho dele. Inclusive, meu orientador de mestrado e doutorado é um dos tradutores, o professor Selvino Asman, é um dos tradutores das obras de Agamben aqui no Brasil, tá? Se você tiver alguma obra de Agamben, não são todas, mas é possível que alguma delas tenha sido traduzida por ele. E eu não tô aqui para falar de Agamben, eu tô aqui para falar de medicamentos controlados, né? Foucault é muito famoso por supostamente ser do movimento de antipsiquiatria, tá? Tem até uma entrevista que ele fala que ele não é contra o movimento antipsiquiatria, embora ele tenha várias críticas à psiquiatria. E eu queria falar um pouco então sobre medicamentos controlados e sobre um Foucaultiano, né? Qual que é a minha visão enquanto Foucaultiano e baseado realmente no pensamento de Foucault, tá? Então, antes de tudo, eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e contribuir com o Apoia-se, porque a partir de R$2 você já pode ajudar o canal. Então, primeira coisa, enquanto Foucaultiano, o que eu sou contra? Eu sou contra uma sociedade normalizadora. Tá? A lei, né, diz o que a gente não pode fazer, a norma diz o que a gente deve fazer, tá? E uma sociedade que diz que religião que a gente tem que ter, como que a gente deve viver a nossa religião, como que a gente deve viver a nossa sociedade, que roupa que a gente deve usar, como que a gente deve usar o nosso cabelo, né? O cabelo de homem não tem que ser comprido, senão ele já é meio rebelde, que a gente não deve usar tatuagem, né? Que tatuagem é coisa de gente que não quer nada com a vida, que mulher não pode falar palavrão, que homem não pode ser afeminado, que menino veste azul e menina veste rosa, que se você nasceu do sexo masculino você não pode querer mudar a sua sexualidade porque isso ofende alguém, que não deveria se ofender com o que você faz com o seu corpo. Enfim, vocês estão cansados de viver numa sociedade normalizadora e eu sou ferrenhamente contra uma sociedade normalizadora. E se você é Foucaultiano, você é contra uma sociedade normalizadora, tá? O conceito de normal ele precisa acabar, tá? Pelo menos esse tipo de normal. Claro que, né, na ciência, se você tem, você por exemplo, sei lá, você está pensando em nutrição, né? Existe uma quantidade de vitamina D que você tem no teu corpo e que se você tiver dentro de um padrão de normalidade vai ser saudável. Se você tiver menos que isso, você pode vir a ter alguns problemas. Esse conceito de normalidade não é um problema, né, gente? Ele diz respeito à saúde. Então existem usos para o normal, baseado na ciência, que não são problemáticos, tá? Não é problemático eu chegar e dizer, olha gente, você precisa de mais vitamina D, senão você não vai ter saúde, tá? Claro que se eu chegar para uma pessoa que eu nem conheço, nem tenho intimidade e começar a dar palestrinha sobre vitamina D, também não é uma coisa muito legal, né? A opinião ela é bem-vinda quando a gente está num contexto onde as pessoas estão para dar suas opiniões ou quando alguém pede, tá? Então, claro que a gente precisa de certo bom senso ao dar a nossa opinião, né? Tem muitas pessoas que usam, por exemplo, questões de saúde para serem gordofóbicas, né, e fingem que estão dando sua opinião de saúde, quando na verdade a gente sabe que elas estão basicamente destilando preconceitos, tá? Então, essa questão de normalidade, né, pode ser possível, né, um tipo de normalidade, mas a normalidade que visa moralizar a nossa vida para além dos nossos atos que prejudicariam outras pessoas, etc., né? Essa normalidade tem que acabar, tá? Então, existe certo uso de medicamentos que ele visa diminuir a sua liberdade, normalizando você, tá? Então, se você está usando medicamentos porque, de repente, você tem muito desejo sexual e a sociedade moraliza isso, né? E isso acontece, né? A sociedade queimou em fogueiras muitas pessoas por várias questões, inclusive sexuais, tá? Então, especialmente para as mulheres, né? Uma mulher com muito desejo sexual muitas vezes é vista como ninfomaníaca, etc. Então, e isso é visto como ruim, tá? Então, assim, esse tipo de normalização, tá? Esse tipo de uso de remédios psiquiátricos que tem o objetivo normalizar você, fazer você uma marionetezinha dos valores culturais conservadores, uma marionetezinha do sistema, esse tipo de medicamento, ele é terrível, tá? Também é terrível que você vá num psiquiatra, como
já aconteceu comigo, e a sua consulta dure 5 minutos, tá? 5 minutos, quer dizer, ele tá simplesmente pegando a primeira coisa que você fala, colocando no diagnóstico padrão, onde ele vai jogar o remédio padrão, porque existe uma indústria farmacêutica que lucra muito com isso, e tudo que ele quer é receitar o seu remédio, tá? Então eu também sou ferrenhamente contra esse tipo de psiquiatria. Eu vejo a psiquiatria como bastante mal utilizada nos dias de hoje, e eu tenho várias críticas a essa psiquiatria, tá? A questão não é a psiquiatria em si, não é a ideia de que algumas substâncias elas conseguem modificar quimicamente o nosso organismo, e isso pode ser benéfico, tá? Isso pode sim ser benéfico, e eu sou a favor. Eu vou usar um exemplo que Foucault dá, eu não lembro aonde, se é na hermenêutica do sujeito, é em algum curso do Collège de France, tá? Não sei se é hermenêutica do sujeito, ou a coragem da verdade, ou o governo de si dos outros, eu acho que até mais um momento, tá? Onde ele fala da direção de consciência, tá? De existirem profissionais que dirigem a consciência da pessoa, e ele contrasta a antiguidade com a era cristã. Ele diz que na antiguidade usava-se diretores de consciência para conseguir mais liberdade. Você tinha alguma dificuldade na sua vida e você ia lá para uma pessoa que você considerava sábia, que era bem vista como um diretor de consciência, e ela ajudava você a dirigir a sua consciência para que você se tornasse mais livre, para que você tornasse mais senhor de si mesmo. Tá? E ele contrasta isso que na era cristã existe também uma direção de consciência, mas para fazer com que os indivíduos fossem mais obedientes. O indivíduo tem dificuldade de obedecer às doutrinas cristãs, então ele vai num diretor de consciência para que ele se torne alguém mais obediente, alguém que entende e que dirige a sua consciência mais de acordo com a doutrina cristã. É claro que Foucault está dizendo, né, que a própria prática, né, Foucault fala muito de prática, práticas de si, ele está dizendo que a própria prática, né, uma prática de si pode ter um valor X num contexto e um valor Y em outro contexto. Então a direção de consciência, ela pode trazer mais liberdade ou menos liberdade para o indivíduo. Eu diria que os medicamentos psiquiátricos, eles podem ter exatamente essa função. Eles podem te trazer mais liberdade, né? Se eles resolvem uma depressão, se eles resolvem um quadro grave de ansiedade, um quadro de TDAH, um quadro de algum transtorno, se eles ajudam você a lidar com um problema que tem base também química, tá? Às vezes a questão é psicológica, ela é química, é muito difícil, né, de fazer esse diagnóstico, as pessoas precisam de muita ajuda, muito tratamento, mas então assim, quando os medicamentos, né, o meu critério é assim, quando os medicamentos ajudam você a aumentar a sua liberdade, eles são muito bem-vindos. Quando eles têm o objetivo de te normalizar, de te transformar um zumbi, de fazer com que você, né, engula passivamente uma doutrina tóxica, humilhações sistemáticas que podem ocorrer na família, no emprego, na própria sociedade civil, entre os amigos, dentro de vários relacionamentos tóxicos, tá? Daí a gente tem um problema. A gente também precisa mudar a sociedade, tá? A gente precisa mudar muita coisa. Muitas vezes, né, se a gente não tem outra opção, a gente vai lá, toma um remédio para passar por fases ruins, né? Então, a linha entre fazer um bom uso e um mau uso de um medicamento psiquiátrico, ela é tênue, tá? Mas a gente tem que tirar essa ideia de que existe em Foucault, ou existe uma necessidade social de acabar com a psiquiatria ou medicamentalizar a sociedade, tá? A gente não pode viver uma sociedade que consuma remédios psiquiátricos do jeito que a gente consome, mas isso não implica em abandonar completamente, né, a psiquiatria ou a ciência que busca, através de medicamentos, através de coisas que a gente tira das substâncias que a gente tira de plantas e outras coisas, que podem sim trazer benefícios à nossa saúde mental, tá? Então eu não me coloco ferrenhamente, eu já fiz uso de remédios psiquiátricos, eles podem ser bons e eles podem ser terríveis, tá? Eles podem salvar a sua vida e podem fazer você querer se matar. E eu já passei por duas coisas, tá? Eu já passei por usos que eu acredito que salvaram a minha vida, e eu já passei por usos que me deram literalmente vontade de me matar, tá? Então, a gente precisa sim melhorar muito o modo como a gente vê essa questão dos medicamentos psiquiátricos, e eu, enquanto Foucaultiano, eu acho muito importante esclarecer isso, tá? Não existe aí uma radicalização em Foucault. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e boa noite.